Vamos lá então corrigir a atividade da aula de ontem. A primeira questão do Enem de 2017, da segunda aplicação, dizia que desde 1999 houve uma significativa mudança nas placas dos carros particulares em todo o Brasil. As placas, que antes eram formadas apenas por 6 caracteres alfanuméricos, foram acrescidas de uma letra, passando a ser formada por 7 caracteres, sendo que os 3 primeiros caracteres devem ser letras, dentre as 26 do alfabeto, e os 4 últimos devem ser algarismos, escolhidos aí de 0 até 9. Essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional unificado de todos os veículos licenciados e ainda aumentou significativamente a quantidade de combinações possíveis de placas. Não são utilizadas as placas em que todos os algarismos sejam iguais a 0. Nessas condições, a quantidade de placas que podem ser utilizadas é igual a quanto? Nesse novo sistema de placas que nós temos desde 1999. Bem, vamos fazer essa questão pelo complemento. O que é pelo complemento? Calcular o total de placas, contando inclusive aquelas que têm todos os algarismos zerados, e ao final retirar aquelas que têm todos os algarismos zerados, já que a questão fala que não são utilizadas placas que tenham todos os algarismos zerados. Vamos ver então como é que fica. Para o total de placas, nós temos 26 opções para cada letra, e para cada algarismo nós temos 10 opções. E aí vamos nos lembrar de que em placa pode haver repetição de letra e de algarismo. Só não pode ter uma placa com tudo zerado, com todos os algarismos zerados. Bem, então nós vamos ter para cada uma das 3 letras 26 opções e para cada um dos 4 algarismos 10 opções. Multiplicando então essas opções, nós chegamos a esse valor, que dá um produto total em forma de potência de 26 elevado a 3, multiplicado por 10 elevado a 4 placas no total. Bem, desse total de placas, eu vou agora retirar aquelas que não podem. Nós não podemos ter placas com todos os algarismos zero. Bem, o total de placas com todos os algarismos zerados, é só você imaginar que cada uma das 3 letras tem 26 opções e cada um dos 4 algarismos tem uma opção a retirar, que é a opção de ele ser zero. Desse modo, então, multiplicando 26 vezes 26 vezes 26, nós temos então aí 26 elevado a 3 placas que não podem, que a gente tem que retirar essas placas. O que eu faço agora? Como eu estou resolvendo pelo complemento, do total de placas, que é 26 elevado a 3 multiplicado por 10 elevado a 4, eu vou ter que retirar as que não podem, que é 26 elevado a 3. Bem, colocando 26 elevado a 3 em evidência, então vai ficar 26 elevado a 3 multiplicado por, entre parênteses, 10 elevado a 4 menos 1. Essa é a quantidade de placas que a gente pode confeccionar nesse sistema de placas que são utilizados desde o ano de 1999. Lembrando, esse sistema de placas não é o atual sistema de placas que está sendo utilizado pelo Mercosul. O sistema de placas utilizado pelo Mercosul é outro procedimento. Essa quantidade de placas aqui são das placas que a gente vê na maioria dos veículos ainda hoje, que não são placas do Mercosul, são as que são utilizadas desde o ano de 1999. Dessa forma, então, a resposta correta é a letra C. A segunda questão do Enem de 2017. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores, ou seja, não é jogo de ida e volta. O campeão será aquele que conseguiu o maior número de pontos. Eles observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra esse quadro. Se eu tenho 2 jogadores, só vai ser uma partida. 3 jogadores são 3 partidas, 4 jogadores são 6 partidas e assim por diante. Eu não vou ler os demais. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? A tabela, o nosso quadro, mostra para até 7 jogadores. Se forem 8 jogadores, qual o total de partidas? Bem, se nós formos interpretar, dos 8 jogadores, a gente escolhe 2 para formar uma partida. Como o torneio será disputado em jogo único, onde todos os jogadores se enfrentam, a ordem de escolha não é importante, porque não tem aquela história de jogo de ida e jogo de volta. Dessa forma, então, se a ordem não é importante, então se trata de uma combinação.
De 8 jogadores, você escolhe 2 para montar uma partida. Então isso é uma combinação de 8 tomado 2 a 2. Resolvendo a combinação, isso é 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 fatorial. Desenvolve o 8 até o 6, então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 2 fatorial dá 2 vezes 6 fatorial. Cancelo o 6 fatorial, ficou 8 vezes 7 dividido para 2, 8 vezes 7 dá 56, 56 dividido para 2 dá 28. Isso quer dizer então que com 8 jogadores, nós temos então um total de 28 jogos, 28 partidas a serem disputadas, de forma que a resposta correta é a letra E. A questão 3, também do ano de 2017 do Enem. O comitê organizador da Copa do Mundo 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana e o slogan Juntos no Só Ritmo, com mãos que se unem formando a taça FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Bem, de quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? Vamos lá então avaliar. Lembrando que regiões vizinhas têm que ter cores diferentes. Eu vou começar pela região que faz limite com a maior quantidade possível de regiões, que é a região do meio. Então eu vou assinalar na imagem a quantidade de opções que nós temos para pintar cada região. Essa região aqui do meio, ela pode ser pintada com qualquer uma das 4 cores da bandeira nacional, porque nós estamos começando a pintar agora. Essa outra região aqui mais acima dela, ela só pode ser pintada com 3 cores possíveis, porque ela não pode ser da mesma cor da região que está no meio. Essa região aqui do lado esquerdo, também 3 opções para pintar ela, porque ela só faz limite com a região do meio. Essa mão de baixo, 3 opções também. E aí você tem 3 opções para essa parte mais aqui no pé da taça, e essa pontinha aqui da taça também 3 opções. É só lembrar que eu só não posso repetir a cor da região que ela faz limite. Então descarto uma cor, das 4 sobram 3 então. Pelo princípio multiplicativo, é só nós multiplicarmos essas opções aí. Então vai ficar 4 vezes 3, 5 vezes, isso vai dar 972 modos, de maneira que a resposta correta é a letra E. A questão 4 do vestibular da UVA 2012.2. Ao entrar na universidade, o aluno terá acesso ao portal de informações do aluno, ambiente no qual poderá acompanhar sua vida acadêmica. Para usar o serviço desse portal, o estudante terá que cadastrar uma senha alfanumérica, uma senha formada de números e letras, de exatamente 4 posições, onde são permitidos dígitos de 1 a 9 e letras minúsculas de A até Z, inclusive o K, o W e o Y. Ou seja, não pode utilizar 0, pode utilizar qualquer letra do nosso alfabeto, desde que seja letra minúscula, não pode ser letra maiúscula. A senha só será válida se as 4 posições forem preenchidas, se ela contiver pelo menos uma letra, ou seja, não podemos adotar senhas que tenham apenas algarismos, ela não pode possuir elementos repetidos e o dígito da primeira posição ele não pode ser igual à primeira letra do nome do estudante. Aí a questão pergunta, quantas senhas válidas serão possíveis para cada usuário? Lembrem, senha de 4 dígitos, não podem ser todos algarismos, tem que ter pelo menos uma letra, não pode repetir elemento, além disso, o primeiro algarismo à esquerda não pode ser igual à primeira letra do nome do estudante. São 3 condições que a gente vai ter que lembrar. Vamos lá então. Essa é mais uma questão que eu vou fazer pelo complemento. Eu vou calcular o total de senhas, sem me preocupar com a restrição de não poder repetir só algarismo, por exemplo, sem me preocupar com a condição de ter que ter pelo menos uma letra, é isso que eu quis dizer. Depois que eu calcular o total de senhas, eu subtraio aquelas senhas, eu retiro aquelas senhas que não tenham letra. Porque na hora que eu retirar aquelas senhas que não tenham letras, as que restarem terão pelo menos uma letra. Vamos lá então ver como é que fica. Nós temos 26 letras do nosso alfabeto e nós temos 9 algarismos distintos
já que a questão só pede de 1 até 9. Então nós temos ao nosso dispor 35 caracteres. Desses 35 caracteres, no total de senhas, o primeiro dígito ele pode ser preenchido de 34 modos. Desses 35 caracteres, a gente só não pode colocar no primeiro dígito aquele que é a primeira letra do nome da pessoa, do nome do estudante. Bem, os dígitos seguintes eles não podem ser repetidos. Como eles não podem ser repetidos, o segundo dígito ele tem 34 opções. Ou seja, você só não pode repetir o que está no primeiro dígito. O terceiro dígito, 33 opções, porque não pode repetir os 2 dígitos já utilizados. E o quarto dígito, nós temos 32 opções, que não podemos repetir os 3 dígitos já utilizados, então 35 tira 3, fica 32. Desse modo, então, pelo princípio fundamental da contagem, multiplica aí 34 vezes 34 vezes 33 vezes 32, isso vai me dar 1.220.736 senhas. Lembrando, embora nós tenhamos essa opção na letra E, mas não é a resposta correta. Por que não é a correta? Porque isso aqui é o total de senhas, sem eu me preocupar se vai ter uma senha só com algarismo. E a questão pede que tenha senha, que não tenha senha só com algarismo, tem que ter pelo menos uma letra. Então agora eu vou subtrair o complemento. Para as senhas que não contêm letras, nós temos 9 opções para o primeiro dígito, já que a senha não contém letra, ela só contém algarismo. Então, o primeiro dígito temos 9 algarismos à disposição, o segundo dígito 8 algarismos, o terceiro dígito 7 algarismos e o quarto dígito 6 algarismos à disposição. Desse modo, então, o total de senhas que tem apenas algarismos, multiplicando aí 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, dá então 3.024 senhas, que não tem letra, só tem algarismo. Subtraindo então, já que nós estamos fazendo pelo complemento, eu pego então 1.220.736 senhas totais, tiro as 3.024 senhas que não tem letra, resta então 1.217.712 senhas que tem pelo menos uma letra, de forma então que a resposta correta é a letra C. A quinta questão também do Enem. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido, por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores, ou seja, eu não posso repetir a resposta de um colega meu que já errou. Eu sou um pouco inteligente, então não vou fazer isso. E um mesmo aluno, ele não pode ser sorteado mais do que uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor ele sabe que algum aluno acertará a resposta. Por que o diretor sabe que alguém vai acertar a resposta? Será que ele tem uma bolinha de cristal? Não. É claro que o diretor não tem uma bolinha de cristal. O que eu vou fazer? Eu vou comparar o total de alunos que a escola tem com o total de respostas possíveis. Se nós tivermos mais alunos do que respostas distintas, alguém vai acertar, já que eu tenho mais aluno do que resposta. Essa é a ideia. Para nós calcularmos o total de respostas, nós temos 5 opções na hora de escolher o objeto, 6 opções para escolher o personagem e 9 opções para escolher o cômodo. Então, pelo princípio multiplicativo, o total de respostas possíveis é 5 vezes 6 vezes 9. Ou seja, nós temos 270 respostas possíveis. Mas são 280 alunos. Ou seja, nós temos 10 alunos a mais do que respostas. Então, alguém vai acertar o desafio. De forma que a resposta correta é a letra A. A sexta, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Para ter acesso a uma sala reservada, cada usuário recebe um cartão de identificação com 4 listas coloridas, de modo que qualquer cartão deve diferir de todos os outros pela natureza das cores ou pela ordem das mesmas nas listras, ou seja, a ordem é importante. Operando com 5 cores distintas,
E observando que no mesmo cartão não pode haver listas de mesma cor, quantos usuários podem ser identificados? Questão bem simples. Eu tenho 5 cores e eu vou pintar cada uma das 4 listas com uma dessas 5 cores, de modo que eu não repita cor. A primeira lista, você pode pintar ela com qualquer uma das 5 cores. A segunda lista só tem 4 cores disponíveis, porque não pode repetir cor. Para a terceira lista, você tem 3 modos. A quarta lista, você tem 2 modos. E aí, claro, pelo princípio fundamental da contagem, é só você multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Isso lhe dá, então, 120 modos de pintar. De forma, então, que a resposta correta é a letra D. Então, você pode identificar até 120 usuários com essa identificação por meio de listas. A 7ª questão. A unidade de informação nos computadores digitais é o bit, abreviatura de binary digit, ou seja, dígito binário, que pode estar em 2 estados identificados com os dígitos 0 e 1. Usando uma sequência de bits, podem ser criados códigos capazes de representar números, caracteres, figuras, etc. O código chamado código de ASCII, por exemplo, utiliza uma sequência de 7 bits para armazenar símbolos usados na escrita, como letras, sinais de pontuação, algarismos, etc. Com esses 5 bits, quantos símbolos diferentes o código ASCII pode representar? Bem, para cada um dos 7 bits, nós temos 2 opções, que é o 0 ou 1. Se eu tenho, então, 2 opções para cada um dos 7 bits, então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. Ou seja, 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é 128. De maneira, então, que a resposta correta é a letra E. Questão 8 da UVA do vestibular 2014.2. O Campeonato Brasileiro de Futebol é disputado já há alguns anos entre 20 equipes, sendo que todas jogam entre si em turno e retorno, isto é, cada confronto é realizado 2 vezes. Uma das possibilidades ventiladas para o Campeonato Brasileiro de 2014 foi a disputa entre 21 equipes em vez de 20, mantendo-se a fórmula de disputa, mas com 21 equipes. Haveria um acréscimo de jogos, de quantos jogos a mais? Eu vou fazer essa questão de 2 maneiras, uma na lógica, outra utilizando combinatória. Na lógica, que é uma forma rápida de a gente responder essa questão, é só a gente imaginar que os jogos que vão ser acrescentados serão os jogos disputados pelo 21º time. E esse 21º time, ele jogaria contra cada um dos outros 20 times 2 vezes, jogo de ida e volta. Se ele joga contra cada um dos outros 20 times 2 vezes, dá um total então de 20 jogos a mais. Então a correta é a letra C. Bem, isso é a maneira de se fazer na lógica. Utilizando combinatória. Bem, utilizando combinatória eu posso calcular o total de jogos que nós teríamos com 21 equipes e subtrair o total de jogos que nós temos hoje, no formato que nós temos atual. Bem, como o Campeonato Brasileiro ele é disputado em jogo de ida e volta, a ordem dos jogos altera o resultado, porque define quem vai ser o mandante do jogo. Então o Campeonato Brasileiro é um exemplo de arranjo. Bem, com isso, nós temos então uma questão de arranjo, como eu falei agora há pouco. O total de jogos, com 21 equipes, seria um arranjo de 21 tomado 2-2. O total de jogos no formato atual, com 20 equipes, é um arranjo de 20 tomado 2-2. Então, para a gente saber quantos jogos aumentam, é só pegar esses 2 arranjos e subtrair. Você vai fazer, então, o arranjo de 21 tomado 2-2, menos um arranjo de 20 tomado 2-2. O arranjo de 21 tomado 2-2, lembra aí da fórmula do arranjo, é 21 fatorial sobre 19 fatorial. Menos o arranjo de 20 tomado 2-2 é 20 fatorial sobre 18 fatorial. Desenvolve o 21 fatorial até o 19 fatorial. Desenvolve o 20 fatorial até o 18 fatorial. Corta os fatoriais, sobrou 21 vezes 20, menos 20 vezes 19. 21 vezes 20 dá 420. 20 vezes 19 dá 380. Subtrai, então, 40 jogos a mais, como eu já havia feito de cabeça, né? De maneira, então, que a resposta correta é a letra C. Bem, com isso a gente finaliza por aqui a correção dessa nossa atividade de revisão ainda de análise combinatória.